da igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu convido a igreja para a gente fazer uma rápida leitura do livro de Atos, capítulo 1. Primeiro capítulo, versículo 1. 1 de Atos. Diz assim, a minha versão é um pouquinho diferente, ela é: o primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou, tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E, tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? E ele disse-lhes: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até a última parte da terra. E falando estas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E quando eles olharam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis aí parados, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o viste ir para o céu. Amém. Glória a Deus. Te agradecemos, Senhor, por esta porção maravilhosa da tua palavra, Senhor. E peço em nome de Jesus, meu Deus, que os corações, os ouvidos das pessoas aqui presentes sejam abertos pelo poder do nome de Jesus Cristo. E te convido, Espírito Santo, que ministres conforme a tua vontade e me ensinas a ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, essa passagem bíblica, ela acontece depois de um momento de grande dor vivida pelos discípulos. Há alguns dias eles estavam retraídos, escondidos, temerosos. Eles estavam com bastante medo, porque aquele que tinha sido a esperança de Israel, eu vou usar o termo no passado, porque era assim que eles se sentiam, era esta conversa de 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles chegam a dizer: mas aquele que era a esperança de Israel, ele agora está morto. E esse já é o 3º dia, e nós não temos muito o que pensar sobre tudo isso. E aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, eles também diziam assim: é sério que algumas mulheres tentaram nos alegrar, dizendo que tinham visto Jesus ressurreto. Mas nós não estamos entendendo muito o que está acontecendo. E esses 2 discípulos estavam no caminho de Emaús, tinham saído de Jerusalém e estavam indo em direção a provavelmente as suas casas, desanimados, e a Bíblia diz que Jesus chegou até onde eles estavam, mas os olhos deles estavam como que fechados, diz a Bíblia. E quando a gente está com os olhos fechados, tomado pela tristeza, a gente não costuma reconhecer
a voz de Jesus. E aqueles 2 discípulos estavam assim. No caminho de Emaús, eles não conseguiam nem identificar que era Jesus e nem conseguiam identificar que aquela voz era dele. Quanto tempo eles conviveram com Cristo? Mais de 3 anos. Alguns em sua intimidade com Cristo. Mas quando o diabo, naquele momento, achou que poderia ter arrancado toda a esperança deles, era assim que eles estavam. Algo tinha se movido, algo estava acontecendo no mundo espiritual que os discípulos não conseguiam compreender. E Jesus chega ali ao lado daqueles 2 desanimados e começa a conversar. E eles começam a relatar o que está acontecendo com eles. E desta mesma forma, os outros discípulos também estavam assim. Pedro, no auge do sofrimento de Jesus, no momento em que ele foi manietado, no momento em que ele era destratado, amaldiçoado pelos sacerdotes e sumos sacerdotes, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Porque ele não conseguia entender que Jesus precisava passar por tudo aquilo. Ele achava que tudo tinha acabado. E todas as promessas que Deus havia dado, que Jesus havia dado para eles, a gente vai ver muitas e muitas promessas. Inclusive João relata muita coisa que Jesus prometeu e ensinou no capítulo 14, 15, 16, 17 de João. Há todo um relato de Jesus explicando o que iria acontecer, as coisas pelas quais eles iriam passar, e dando promessa de que as coisas iriam mudar para melhor, que eles não iriam perder a presença maravilhosa de Jesus, mas ele iria enviar um outro igual a ele, que estaria com eles até a consumação dos séculos. Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Tenham bom ânimo. Eu vou mandar um outro igual a mim. Porque quando Jesus usa o termo de consolação,
a gente aprenda a ir a Ele diariamente. Mas não precisa ser assim. E agora, irmãos, vamos perceber que aqueles discípulos escondidos, arrasados, com a sua esperança tirada do seu coração, eles agora se dirigem, cada um para o seu lugar. A Bíblia diz que Jesus foi encontrá-los onde? Lá na Galileia. Eles estavam lá, voltaram a fazer o que eles tinham feito antes, pescar. Jesus apareceu também no mar da Galileia e eles também não reconheceram. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente para de olhar para a promessa de Deus, a gente se perde. A gente só olha para a dor, a gente só olha para a necessidade. Quando Esaú rejeitou a promessa na vida dele, ele tinha fome, ele estava cansado, ele estava faminto. E ele disse: do que me adianta a promessa de primogenitura se o que eu tenho agora é fome? Você está trocando o prazer da presença de Deus por necessidades do seu corpo hoje. Mas eu quero dizer para você que o teu corpo ele vai acabar, ele vai definhar, ele vai ser enterrado, mas o teu espírito precisa ser fortalecido. Você precisa alimentar o teu espírito. Tem pessoas dentro da casa do Senhor subindo para louvar, para pregar em fornicação, em adultério, em roubo, em mentira. E tem um disparate de abrir a boca e dizer: Deus sabe das minhas necessidades. Quem sabe? Deus está entendendo. Você vai dizer não. Se Ele disse: não peques, não adultere, não fornique, é porque Ele sabe que você pode resistir. Você pode ser diferente. Não tente trazer Deus para o seu lado neste momento em que você está em pecado contra Ele, desfavorecendo a causa dele, porque Ele trouxe um ser especial demais para morar dentro deles. A Bíblia diz, em muitos relatos, que existiam dificuldades para administrar os cultos a Deus. Tinha que se pegar uma tenda, tinha que levar essa tenda e desfazia e levava para onde ia alguém, só pessoas específicas poderiam transportar aquele material que fazia parte de toda a tenda da congregação, porque era material santo. Ninguém podia chegar perto, porque poderia morrer se alguém tocasse em alguma parte santíssima daquele tabernáculo. Os filhos de Arão morreram fazendo culto, porque alguma coisa estranha eles fizeram, era algo tremendo. E Paulo diz que estas coisas foram escritas como ensinamentos, como sombras para a gente. Deus está dizendo: olha, eu não poupei, olha, eu fiz assim. Você sabe por que tem muita gente que sobe aqui neste lugar desagradando a Deus e ela não é fulminada? Como acontecia no Antigo Testamento? Porque Jesus coloca-se na frente e diz: Pai, eu morri por ele. Me dá mais um tempo. Deixa eu limpar. Deixa eu falar. Deixa eu instruir, Pai. Aí Deus olha para o sangue de Jesus, para o sofrimento do seu filho, e Ele vai dando oportunidades. Vai dando oportunidades. A gente não vê, irmãos, o que está acontecendo no campo espiritual. Mas Deus, Ele está se movendo todo instante em favor da sua igreja, em favor
versículo 45, então ele abriu-lhes o entendimento, para que eles pudessem compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Aleluia. E vós sois testemunhas destas coisas. Olhe para o seu irmão. Não faça isso direto não, é só hoje, só agora. Diga para ele: você é testemunha destas coisas. Você é testemunha desta coisa. Que coisa? Que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele perdoa pecados. E quando a gente diz testemunha, Jesus não está se referindo apenas ao falar. Ele está falando sobre o teu agir. Porque você não pode dizer que Jesus faz se a tua vida ainda está uma bagunça. Nós precisamos viver Aleluia. aquilo que estamos testemunhando. E o Senhor diz no versículo 49 para eles: e eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, os discípulos tinham vivido uma experiência tremenda enquanto eles estavam vivendo com Jesus. Aqueles 3 anos e meio do ministério de Jesus, eles viram coisas tremendas, mas eles não ficaram só no campo da visão. A Bíblia diz que é Deus, que Jesus deu para eles poder, para que eles pudessem também curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios. E saíram os 12 um a um, mas na frente de um relato de 70. E todos esses que Deus comissionava, Ele dava autoridade para eles. E como é agora que Jesus diz para eles ficarem lá em Jerusalém, porque eles vão receber a promessa do Pai, vão receber o Espírito Santo. Se os discípulos fizeram todas aquelas coisas através do Espírito Santo, também nós vamos, parece que nós temos aqui uma contradição com Jesus falando com os discípulos em João 20, 22. Dizendo assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E eles fizeram aquelas obras através de quê? Foi através do Espírito Santo. Mas Jesus havia dito para eles que eles iriam receber a promessa do Pai, que eles ficassem em Jerusalém. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo era que Jesus estava indo embora. E a presença de Jesus na vida daqueles discípulos era uma presença pontual. Eles ainda estavam agindo e se manifestando através da sombra de Jesus.
resultado da obra da regeneração. Eles achavam que Jesus ia se tornar rei de Israel, iria colocar todos os inimigos de Israel debaixo dos pés deles, e eles iriam reinar com grande poder. Eles estavam olhando para a promessa lá do futuro, querendo que se concretizasse naquele tempo. Daí que quando Jesus morre da pior maneira possível, a esperança deles cai por terra. Eles desanimam. Aquele que viria para lutar contra os nossos inimigos, que seria invencível, morreu numa cruz. Acabou-se a esperança de Israel. Porque todo o tempo que eles estiveram com Jesus, eles não prestaram atenção nas palavras de Jesus, nas promessas de Jesus, nas informações de Jesus. Era tão certo que eles estavam enrolados naquela situação, que os irmãos lembram de um episódio quando Jesus disse que ia precisar morrer, e Pedro diz: não, Senhor, não aceite tal coisa. E o Senhor disse: para trás de mim, Satanás. Eles não queriam. Pedro estava com um punhal, uma espada pequena nas suas coisas, aguardando o momento em que os inimigos de Jesus viessem levá-lo, e ele iria lutar para salvar Jesus. E ali Pedro era daquele discípulo que batia, matava e falava com Jesus. Aí o Senhor disse: Pedro, vai chegar uma hora em que você vai me negar 3 vezes. Eu não vou fazer isso, Senhor. Não. Você vai fazer isso. Porque Pedro precisava ser ensinado que não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. E agora, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, ele sopra sobre eles, porque Jesus agora não é mais um homem, não é mais um ser humano com carne e osso, ele agora é um Espírito vivificante. E agora cheio, porque ele recebe toda a autoridade do Pai, porque ele venceu, ele agora coloca a porção do Espírito que estava sobre ele. Ele sopra sobre a vida dos discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. Na hora que você aceitou Jesus como Salvador, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Mas então, por que Jesus diz: fiquem em Jerusalém, não saiam de lá e esperem a promessa do Pai? Que promessa é essa? Os discípulos já não estavam desfrutando desta promessa? Em parte. Em parte. Eu convido você para ler no capítulo 2 de Atos, o versículo 38. Diz assim: então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos que estão longe, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras ele testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Tire o seu coração daqui, meu irmão. Tire o seu coração deste mundo. Tire a sua esperança nas coisas daqui. Olhe para o alto. Olhe para Jesus. Agora, irmãos, Jesus está dizendo que vai cumprir a promessa do Pai. Fiquem em Jerusalém. É interessante que ele não mandou que eles iniciassem o ministério imediatamente. E a Bíblia diz que eles saíram e começaram a frequentar
ainda não estavam entendendo a revolução que ia acontecer. Eles ainda não estavam entendendo. Muitos deles estavam esperando o restabelecimento do reino em Israel ainda naquela época deles. Eles não estavam entendendo o que Deus ia fazer na vida deles. Já tinham ressuscitado mortos, já tinham expulsado demônios, já tinham curado enfermos, agora batizava em nome de Jesus, receberam o Espírito Santo do próprio Jesus Cristo. O que mais poderia acontecer? Aí Jesus disse: vocês vão receber poder. Poder para ser minha testemunha. Então, quando a Bíblia diz que eles estavam reunidos, louvando e glorificando ao Senhor, desceu do céu rajadas de fogo com formato de línguas e descia sobre eles, e eles foram cheios do poder de Deus. E a Bíblia diz que eles começaram a falar em novas línguas conforme o Espírito Santo ia concedendo a cada um deles. E no meio daquele povo existiam estrangeiros que estavam entendendo o que os discípulos estavam falando e as outras pessoas ali. Eu imagino que Maria, mãe de Jesus, foi batizada naquele dia também. Recebeu o poder do Espírito Santo de Deus sobre ela. O que eu quero, irmãos, mostrar, relembrar para nós, é que você tem um poder. Você tem um poder modificador, um poder transformador, que é o poder de Deus em ação. Você não precisa fazer nenhuma oração específica e duradoura para receber este poder. Você não precisa fazer nenhum malabarismo, como muitos lugares estão fazendo aí para enganar o povo. Você não precisa. Glória a Deus. Se você ainda não recebeu este poder sobre a sua vida, eu lhe desafio agora a falar no nome de Jesus. Não precisa gritar. Fala para ele hoje: eu quero a
ainda está de pé. Você sabe por que eu estou usando ainda? Porque ela vai acabar. Vai chegar um momento que a promessa vai acabar. A Bíblia, irmãos, nos diz que este Espírito Santo, ele vai capacitar a igreja com dons, e ele vai dar a eles os dons de acordo com a sua vontade. Capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 11 diz assim: mas todos estes e o mesmo Espírito trabalham estas coisas, repartindo a cada homem separadamente como ele deseja. Eu quero dizer para você nesta noite que a igreja do Senhor tem dom. Aleluia. E Ele não deixou a sua igreja sozinha. Ele tem o poder mais poderoso e dinâmico de Deus a favor da sua igreja, que se chama Espírito Santo de Deus. A esposa que você tem pertence a Jesus. Trate ela bem. Cuide dela. O esposo que você tem pertence a Jesus. Trate ele bem. Cuide bem dele. Os filhos que você tem não são seus, eles pertencem a Jesus. Cuide bem deles, trate-os bem. A irmãzinha chata da igreja pertence a Jesus. Trate-a bem. Todos os que estão aqui têm dono. Tem dono. Tem dono. E sabe o que a Bíblia diz? O diabo não toca. Para ele tocar, ele tem que pedir: eu posso. Ande em sinceridade na presença do Senhor, que Ele vai pedir autorização. Quando Ele quiser tocar em você, Deus vai dizer: não, é meu. Até aqui você foi. A Bíblia diz que vindo o inimigo com uma corrente de água, o Senhor voará contra ele a sua bandeira. Existe um limite dele na sua vida. Creia. Creia. O Espírito Santo, ele dá para nós, no versículo 27, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ainda continuo lendo 1 Coríntios 12, versículo 27. E Deus colocou alguns na igreja: primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois milagres, depois dons de curar, de ajudar, de governar, de diversidade de língua. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagre, têm todos o dom de cura, falam todos em língua, fazem todos interpretações. Portanto, procurai fervorosamente os melhores deles, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Você diz assim: irmã, mas aí está dizendo que nem todo mundo fala a língua. Então eu estou fora, né? Se eu não fui batizado ainda, o batismo é para todos. O falar em línguas e diversidade de línguas é um dom. Alguns têm, outros não. Mas ser batizado com o Espírito Santo e ser revestido de poder é a promessa para todos. Desça na presença do Senhor e peça, use a palavra dele, porque a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir. Aleluia. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que os dons de Deus, eles são para a edificação da igreja. Aleluia. Significa que a igreja cresce com esses dons que Deus dá. Ele coloca pastores, verdadeiros pastores,
aquilo que Ele tem. Vai chegar um tempo em que todos eles serão expostos. Porque a verdadeira igreja do Senhor, ela brilha, ela reluz nas trevas e ela vai subir. Porque o Senhor, irmão, naquele dia vai pegar muita gente desprevenido. Embora Ele esteja avisando todos os dias, você está brincando com algo tão grande que é a tua salvação. Os dons de língua, falar em língua, é algo muito tremendo para a igreja. Eu convido você para continuar em 1 Coríntios, no capítulo 14. Diz assim, no versículo 2: porque o que fala em uma língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, sendo que em espírito ele fala mistérios. Quer falar com Deus? Abra sua boca, comece a falar em línguas, use o dom que Deus te deu, use a bênção de ser batizado com o Espírito Santo para falar com Ele. Irmão, mas Paulo diz que quem fala em línguas fica infrutífero na mente. Ele diz, mas Paulo está falando a respeito de você se dirigir aos outros. Se eu estivesse aqui pregando só em línguas estranhas, talvez tivesse aqui um resplendor, as pessoas cantando e todo mundo cheio, mas ninguém estava entendendo. Porque essa palavra ela precisa ser pregada do jeito que está sendo feito hoje e do jeito que é feito nos outros dias. Esta palavra precisa ser pregada. Mas o que Deus está nos mostrando para nós é que Ele deu para a gente uma coisa muito preciosa. A Bíblia diz que quando nós falamos em línguas estranhas, nós nos edificamos. Eu desafio você a ter a prática da oração em línguas e você não ver a mudança na sua vida. Glória a Deus. Eu desafio você. Ore com entendimento, mas ore em línguas. Ah, Senhor, eu vou orar, minha oração não demora nem 5 minutos, continue orando em línguas. Porque o Espírito Santo ele começa a te usar para interceder por pessoas que você não conhece, por países que você não conhece, por situações na sua vida que ainda vão acontecer e você não sabe. Através da oração em línguas, o Espírito Santo está conversando com Deus mistérios que você não entende, mas o seu espírito é edificado. E você vai começar a mudar seu jeito de falar, seu jeito de pregar, seu jeito de andar. As coisas começam a mudar dentro da sua casa, porque o seu espírito está sendo edificado, ele está sendo ensinado. Olha que coisa maravilhosa que Deus deu para a sua igreja, Glória a Deus. para estar cheio do poder de Deus, para pregar, para testemunhar, mas também para ser edificado. Olha, irmãos, a igreja, mais uma vez, eu vou repetir, ela pertence ao Moisés. A Bíblia diz que ele passou 40 dias no Monte Sinai, recebendo todas as instruções a respeito de como